Bom dia, pessoal. São 8h05, vamos iniciar a nossa reunião. Hoje nós teremos uma apresentação sobre a duração da anticoagulação na trombose venosa profunda. Então, quem vai apresentar é a nossa residente do segundo ano, a Lisiane Chanches. Por favor, Lisiane, fique à vontade. Dia, o Fernando já me apresentou, né? Que é responsável pela sessão de hoje, que o artigo é um artigo da Blood de 2025, que tem como tema central a discussão do tempo de duração da anticoagulação da trombose venosa profunda. Antes de falar propriamente do artigo, eu trouxe uma revisão sobre trombose venosa para depois a gente falar sobre o tempo de duração. Então, a trombose venosa profunda, o próprio nome já diz, né, é caracterizada pela formação de trombos nas veias profundas, com obstrução ou oclusão parcial, sendo mais comum nos membros inferiores. Praticamente na 80 a 95% dos casos acontece nos membros inferiores. As principais complicações decorrentes da TVP, né, que é a trombose venosa profunda, são a insuficiência venosa crônica, a síndrome pós-trombótica, que é caracterizada por um edema ou dor nos membros inferiores, alterações da pigmentação da pele e até ulceração da pele. E a outra complicação, que é a mais temida, principalmente na fase aguda, é a embolia pulmonar, né? Para aproximadamente 5 a 15% dos indivíduos com TVP não tratada pode morrer de TEP. E a TVP ou TEP pode ocorrer em 2 a cada 1.000 pessoas ano, com a taxa de recorrência de até 25%. Né? E essa parte da taxa de recorrência que vai ser um fator muito importante para determinar o tempo de tratamento da trombose venosa profunda. Esses dados eu tirei do jornal de cirurgia vascular, então todos eles são dados nacionais. Então, essa taxa de incidência é no Brasil. Como fator quais são os fatores de risco relacionados à trombose venosa profunda, né? Ele traz que os principais fatores que são diretamente associados à gênese do trombo, que a gente já ouviu falar muito na época da faculdade, né, que é aquela crise de Wischel, que é a estase sanguínea, lesão endotelial e estado de hipercoagulabilidade. Sendo que existem fatores que a gente deve até procurar e perguntar ativamente para os pacientes quando a gente chega com um paciente com esse quadro, né? Que é identificar qual a idade do paciente, porque a idade avançada é um fator de risco. Se o paciente tem algum tipo de câncer ativo, principalmente neoplasias sólidas, que estão muito relacionadas com o estado de hipercoagulabilidade, né? Diferente das neoplasias hematológicas, as leucemias, por exemplo, a gente vê que os pacientes não têm uma espécie tão grande de trombose. Procedimentos cirúrgicos, imobilização, uso de estrogênio e ciclo gravídico puerperal, né? Gestantes é um grupo até que seria uma outra aula para falar só sobre trombose em gestante, né? É um estado de alta hipercoagulabilidade, com aumento da coagulabilidade, né? O paciente tem maior chance de ter formação de trombos. E a incidência aumenta proporcionalmente com a idade, sugerindo que ele seja um fator determinante, principalmente no primeiro evento trombótico, né? Então, já vendo que realmente a idade é um fator importante nos fatores de risco. Em relação à etiologia, a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Em etiologias hereditárias e idiopáticas e etiologia adquirida e provocada. Na hereditária idiopática, existem aquelas trombofilias que até a gente consegue investigar, né, dentro das trombofilias hereditárias, como a resistência à proteína C ativada, a mutação no gene da protrombina, a deficiência da antitrombina, deficiência de proteína C, de proteína S, tanto como o aumento do fator 8 em níveis elevados de fibrinogênio. E dentro das adquiridas provocadas entram muitos fatores de risco, né? Com salvo engano da SAP, né, que é a síndrome antifosfolípide, que é uma doença à parte, que inclusive tem um tratamento diferenciado, né, em relação ao anticoagulante que a gente vai usar. Aí ele traz como os fatores de risco, né, o câncer, HPN, né, que é a hemoglobinuria paroxística noturna, idade maior que 65 anos, sobrepeso e obesidade, gravidez e o puerpério, as doenças mieloproliferativas, que diferente das outras neoplasias que a gente vê, né, leucemia, a polissemia vera, a trombocitose essencial, são neoplasias hematológicas que aumentam o risco de trombose.
síndrome nefrótica, hiperviscosidade, que no nosso meio a gente vê muito no mieloma múltiplo, né, na macroglobulinemia de Waldenström, doença de BC, trauma, cirurgia, imobilização e terapia com estrogênio, né? Então está muito misturado junto com os fatores de risco que eu falei anteriormente, dentro das etiologias adquiridas e provocadas. Eu achei bem interessante, eu acabei adicionando essa parte de como investigar, porque nós, residentes de hematologia, quando a gente roda no parecer, é um questionamento que vem bastante, né? Às vezes tem um paciente internado em outra especialidade, o paciente tem um episódio novo de trombose, durante a internação, ou internou por esse motivo, e questionam a gente realmente precisa investigar a trombofilia. A AESH, que é o Colégio Americano de Hematologia, e a CHEST, que é o Colégio Americano de Especialistas do Tórax, eles não recomendam a investigação de trombofilia no primeiro episódio de TEB, sendo ela provocada ou não, porque eles afirmam que o resultado raramente vai modificar a conduta, principalmente no caso de TEB provocada, em que você tem um motivo para aquele evento ter acontecido, nos casos da cirurgia, trauma e imobilização, né? São geralmente pacientes que estão internados. E se eles estão internados, provavelmente tem algum motivo, né? Alguma patologia, outra comorbidade ali que justifica a internação e que vai aumentar ali o risco de o paciente ter trombose. Em caso de TED não provocado, ele bota um tópico separado que o fato de o paciente ter uma trombofilia não é o que vai determinar eu começar o tratamento, né? O que vai determinar até o tratamento e o tempo de anticoagulação é o risco de recorrência e sangramento do paciente, né? Que é o que o artigo fala bastante. Não é simplesmente a presença da trombofilia que vai indicar iniciar um tratamento para esse paciente. E além dessa questão da investigação, né? O paciente que está no evento agudo não é indicado a gente pedir a investigação, porque alguns dos exames que a gente consegue, algumas das doenças que a gente consegue investigar, são testes funcionais e eles vão alterar tanto com a trombose aguda como com a terapia de anticoagulação. Então, vai ser ali ou um falso positivo ou um falso negativo. Então, não vai ajudar e nem agregar na conduta desse paciente. Então, sempre ele orienta a pedir após a fase aguda a suspensão da anticoagulação. E quais seriam as indicações? Ele traz a trombose venosa aguda em pacientes jovens, menor de 50 anos, mas com muitas ressalvas, né? Você tem que olhar como um todo. O motivo, se foi um local atípico, se esse paciente tem outra comorbidade que justifique, né? Para um paciente jovem, mas que é obeso, está internado, fez uma cirurgia por um trauma. Então, ele tem muitos motivos para ter uma trombose, né? Então, realmente avaliar caso a caso um paciente jovem sem outras comorbidades que justifiquem o quadro. TEB recorrente é realmente uma situação que tem que ser investigado, né? Trombose em sítios incomuns, aí os sítios incomuns que eles trazem trombose de veia esplânica, trombose de veia hepática, né? Que lembra muito a questão da síndrome de Budd-Chiari, trombose de veias mesentéricas, então esses locais, principalmente abdominais, são sítios incomuns de ter trombose caso o paciente não tenha nenhuma comorbidade hepática, né? O paciente cirrótico, por exemplo, ele tem predisposição a ter uma trombose. Então, realmente tem que avaliar se é uma trombose mesentérica isolada no paciente jovem sem nenhuma comorbidade, né? Então, não é só ver esse paciente entrou nesse critério, vou pedir a investigação, né? A gente tem que ver como um todo. E outra parte que ele traz como uma indicação de investigar é a história familiar importante. Ele até traz como um planejamento de planejamento familiar, né? Mulheres que desejam gestar e tem um histórico familiar muito importante de trombose ou de perdas gestacionais também tem a indicação de investigar. E na suspeita de SAP, né? Paciente jovem com um quadro ali reumatológico importante, com tromboses em sítios atípicos, na trombose de seio venoso central, tem indicação também de investigar SAP. E lembrando que a gente não investiga na fase aguda, né? Mas entraria para investigar quando o paciente depois de suspender a anticoagulação. E aqui na etiologia eu só listei aqui as doenças que a gente consegue investigar, né? Os exames que a gente consegue dosar para poder dar um diagnóstico, né? Talvez ajudar ali no manejo. A única que realmente vai mudar a questão da anticoagulação é a adquirida, né? Que é a SAP,
que a gente tem que pedir esses três marcadores, né, que é o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina IgM-IgG e a antibeta-2-glicoproteína IgM-IgG, que precisam ser repetidos em 12 semanas caso sejam positivos, né? Não basta ter apenas um exame alterado, a gente precisa repetir com 12 semanas, e desses exames o anticoagulante lúpico é o que altera com o uso da anticoagulação. Os outros dois, eles podem ser feitos durante o uso da anticoagulação, o uso de anticoagulante, no caso, né? E das hereditárias, como elas são hereditárias, a maioria que são mutações, caso só as duas últimas, né, a mutação do fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina, a gente consegue pedir o paciente em uso de anticoagulação, mas a proteína C, a proteína S, a deficiência de antitrombina, a gente tem que esperar a suspensão da anticoagulação e passar a fase aguda, né? São exames funcionais que vão alterar com essa situação de fase aguda mesmo. E a classificação, né? Ele até ressalta a importância de você classificar pela localização, né? A TVP, principalmente dos membros inferiores, que é a mais comum, ela pode ser dividida em proximal e distal, né? De acordo com a localização de acometimento do trombo. A proximal envolve geralmente as veias ilíacas, femorais e poplíteas, e a distal é quando pega as veias localizadas abaixo da veia poplítea. Por que é isso importante? Porque isso vai determinar o tempo de anticoagulação, né? E aí ele até traz a TVP distal, a TVP proximal, ela tem há um risco de 20% de progressão de TVP distal para os segmentos proximais. Então, também tem que ficar atento da localização dessa distal e o tamanho, a extensão, né? Que às vezes é uma distal, mas que ela tem altas chances de progressão, então precisa talvez de um tempo de anticoagulação mais prolongado. E o risco de embolia pulmonar e síndrome pós-trombótica é maior quando a gente tem uma TVP proximal, né? TVP mais proximal, né? Um caso mais acima, então tem um risco maior. Então, por isso que a gente também anticoagula por mais tempo. Então, a importância de classificar em relação à localização é que vai influenciar no tempo de anticoagulação também. E é o diagnóstico, né? Como é que é feito o diagnóstico de trombose venosa profunda? A gente usa os três pilares, tanto a anamnese, exame físico, como exames complementares. A anamnese, o paciente chegou com um quadro de empastamento da panturrilha, com dor na perna, está suspeitando de uma trombose venosa profunda, você tem que perguntar ativamente pelos fatores de risco que eu falei mais anteriormente. Porque às vezes o paciente não lembra e aí a gente precisa perguntar ativamente se fez alguma viagem de longa duração, teve alguma internação recente, passou por alguma cirurgia, teve algum trauma, tem algum histórico familiar de trombose, já teve algum evento antes parecido. Então, é importante na anamnese perguntar os fatores de risco e os encadeantes. O exame físico, ele traz até que 50% dos pacientes podem ser assintomáticos. E os sinais clínicos eles vão variar de acordo com a localização e a extensão. Mas existe um score, que é o score de Wells, que é um score que é consolidado já tanto nacionalmente como internacionalmente para poder predizer, estimar a probabilidade para teste de trombose venosa profunda. E nele ele já traz alguns sinais clínicos que vão te ajudar a rever a possibilidade realmente de trombose venosa profunda, né? E uma delas é o segundo critério aqui, paralisia e paresia e imobilização do membro inferior. É um paciente, aqui no caso são os fatores de risco, né? Um paciente acamado por mais de 3 dias ou cirurgia maior nas últimas 12 semanas. E em relação ao exame físico, dor à palpação ao longo do sistema venoso profundo, edema de todo o membro inferior localizado, aumento do perímetro da panturrilha, né? No caso, a gente vê que é uma panturrilha mais empastada, né? No caso, aqui ele até coloca um tamanho, né? Maior ou igual a 3 centímetros. Edema com sinal de cacifo, maior ou igual a 3 centímetros. Veias colaterais superficiais. E ainda traz no último aqui, diagnóstico alternativo tão ou mais provável que TVP. Cada item desse tem uma pontuação e, a depender da pontuação no final, a gente vai interpretar se essa probabilidade é baixa, intermediária ou alta. E a partir dessa probabilidade, a gente vai seguir para qual exame complementar a gente vai usar. Os principais é a ultrassonografia Doppler e o dedímetro. E aí eu trouxe aqui um adendo que é sinal de Ramos, que a gente vê muito na faculdade, na parte de semiologia, que eles já trazem que ele não é validado com avaliação diagnóstica
diretrizes internacionais, porque ele tem baixa sensibilidade e especificidade. Né? O sinal de Ramos é a dorsiflexão do pé. A gente sempre pesquisa, mas que ele não é validado para avaliação diagnóstica. E aí, seguindo aqui para um fluxograma na parte de diagnóstico de trombose venosa profunda, né? O primeiro passo é a suspeita clínica, né? Paciente com história clínica, exame físico compatível. Eu vou botar no score de Wells. O score de Wells, se ele for zero, é uma probabilidade baixa. Então, o que eu vou fazer? Porque eu tenho uma suspeição clínica alta, mas o meu score de Wells tem uma probabilidade baixa, então eu vou realizar o dedímetro, que é um exame de alta sensibilidade. No caso do dedímero negativo, a TVP é descartada. Se der positivo, você vai seguir para o segundo passo, que é uma ultrassonografia com Doppler de membro inferior. Se der positivo, a TVP foi confirmada e você inicia o tratamento que é com anticoagulação. Se for negativo e você realmente tem uma suspeita muito alta, você pode repetir essa ultrassonografia em 5 a 7 dias, para poder realmente ver se cresce algum trombo ali na imagem. Se eu tiver uma pontuação no score de Wells de 1 a 2, que é essa coluna do meio amarela, a probabilidade é intermediária. E aí também eu vou seguir para o passo do dedímero, da mesma forma da probabilidade baixa, né? Então, se eu tenho um dedímero negativo, TVP é descartada. Se eu tenho um dedímero positivo, eu vou partir para a ultrassonografia Doppler. E aí é o mesmo esquema a probabilidade baixa intermediária, ela segue o mesmo esquema. Já na alta, eu não preciso pedir o dedímero, né? Já parte logo para a ultrassonografia Doppler de membros inferiores. E aí, no caso da negativa, eu sigo para o mesmo fluxograma de repetir essa ultrassonografia com 7 dias, se a minha suspeita for realmente muito alta, ou fazer outros exames que consigam ver melhor, né? Uma venografia, uma TC, uma ressonância venosa. E no caso, são exames que são mais, geralmente na gestante, eles costumam usar, no caso de não conseguir visualizar com a ultrassonografia Doppler. No caso da ultrassonografia positiva, você confirma a TVP e pode iniciar uma anticoagulação. E aí o tratamento, né? Ele até traz nas diretrizes da CHEST, né? Que é o do Colégio de Especialistas do Tórax, que existem 3 fases de tratamento. Tem a fase de iniciação, que é de 0 a 21 dias, que é a administração inicial dos anticoagulantes após o diagnóstico. Tem a fase de tratamento, que é por, no mínimo, 3 meses, né? Um período após o início do tratamento, que completa o tratamento do evento agudo. E a fase prolongada, que é no mínimo de 3 meses, sem data de término prevista, que aí vai ser o ponto, a questão do artigo, né? Qual vai ser o tempo que a gente vai anticoagular esse paciente, né? Com o intuito principal de prevenção secundária. E quando tratar, né? Não é toda a trombose venosa que a gente vai tratar. Ele traz como assim, recomendação forte a TVP proximal, sempre deve ser tratada, né? Então, aquela TVP que acomete veia poplítea, femoral, femoral comum, ilíaca e cava inferior, todas elas devem ser tratadas. A TVP distal já é um ponto em questão que nem toda TVP distal a gente precisa anticoagular. Ela tem que ter um alto risco de extensão. E o que é que vai determinar que é uma TVP com alto risco de extensão? Ele traz alguns parâmetros, né? A extensão, se ela for mais de 5 centímetros de comprimento, se tiver acometimento de múltiplas veias, se for um trombo próximo às veias proximais, paciente que tem um dedímero muito elevado, ou neoplasia ativa naquele momento do evento, uma história prévia de trombose venosa aguda, internação hospitalar, sintomas intensos e ausência de fatores desencadeantes, no caso, uma TVP não provocada. E ele traz também um terceiro ponto de tratamento, a trombose de veias musculares, geralmente está cometendo o músculo gastronêmio e o sólio. Mas ele traz que é mais no caso se o paciente tiver sintomas muito importantes. Não é toda trombose muscular que é indicado tratamento. E, obviamente, um paciente que a gente consiga fazer um acompanhamento. Nesses últimos dois casos, em que não necessariamente precisa fazer anticoagulação, existe uma estratégia que é a da ultrassonografia seriada, né, ele até traz como um ponto. A estratégia da ultrassonografia seriada, você faz o ultrassom inicial, que vai dar o diagnóstico. Se você tiver condições, o paciente tiver condições de fazer acompanhamento, você pede para ele repetir o exame em 1 semana.
E aí você vai avaliar se teve a presença ou não de trombo. Se tiver a presença de trombo, a gente inicia a anticoagulação. Se não tiver, mantém só com acompanhamento e repete com 2 semanas. Com 2 semanas, você pode encerrar esse acompanhamento e ficar acompanhando o paciente ali de forma mais de forma próxima, mas não assim, sem necessidade de fazer exame seriado toda semana. Com 2 semanas, se não tiver crescimento de nenhum trombo, você está escalado de não fazer anticoagulação. E, obviamente, o paciente sem sintomas. E em relação à anticoagulação, né? Qual é o tratamento que eu vou fazer nesses pacientes? Na ausência de contraindicações, tanto a CHEST como a AES recomenda preferencialmente os anticoagulantes orais diretos, que são os DOACs, né? No caso, no Brasil, a gente usa principalmente a apixabana e rivaroxabana, mas tem a opção também da dapagliflozina e da bigatrana. Em gestantes, é o grupo diferente em que a gente vai preferir as heparinas de baixo peso molecular. Mas, em salvo exceção, todos os pacientes, a indicação é de iniciar um DOAC. E os pacientes que a gente não pode fazer o DOAC, né, por alguma contraindicação, insuficiência renal aguda, ou uma insuficiência renal grave, ou paciente que tem uma alergia a alguma das medicações, ou no caso da SAP, né, que a gente só pode tratar com agonista da vitamina K, é recomendado o início combinado com terapia parenteral, né? Então, a continuação da anticoagulação parenteral por no mínimo de 5 dias. A gente começa a anticoagulação com a varfarina, no caso, né? Junto com a heparina, provavelmente com a heparina de baixo peso molecular, faz por no mínimo 5 dias, ou até que o NR seja de 2 ou superior a 2 por pelo menos 24 horas. Eu até recomendo que fique 2 dias, pelo menos, nessa faixa NL, e depois você pode suspender a heparina de baixo peso molecular e deixar só a varfarina, né? Por conta do risco inicial de trombose no início do uso da varfarina. Então, é indicado fazer essa anticoagulação dupla e depois você pode retirar a terapia parenteral, deixar só a oral. E aqui na Ashley traz até as doses, né, das medicações que a gente pode usar. A classificação que eu até mostrei no slide anterior em relação à fase inicial, que ele coloca 0 a 21 dias, é porque no início do tratamento, a dose que a gente usa, principalmente dos DOACs, é uma dose maior, né? Por exemplo, aqui a gente, na tabela, traz aqui a fixabana no começo, tem que fazer 10 miligramas de 12 em 12 por 7 dias, e depois vai baixar para 5 miligramas de 12 em 12. Caso isso aqui seria a fase inicial, e depois aqui a fase de tratamento. Na rivaroxabana já são os 21 dias, né? Que ele até tá de 0 a 21, justamente por conta da rivaroxabana, que a gente usa 15 miligramas de 12 em 12 por 21 dias, depois fica só 20 miligramas uma vez ao dia. No caso da heparina de baixo peso molecular, que é a principal que a gente usa, é a noxaparina, 1 miligrama quilo subcutâneo de 12 em 12. Ele traz a opção também de usar 1,5 miligrama quilo subcutâneo uma vez ao dia. Ele diz que não tem diferença entre usar uma vez a 2 vezes ao dia. E a heparina não fracionada que não é tão, não é comum usar, né, mas pode ser feita, que é feita em bomba de infusão, né, faz um bolo e depois deixa a infusão em 18 unidades quilo-hora, e tem que ficar fazendo ajuste pelo PPA. E a varfarina, se usada, iniciar junto com a heparina de baixo peso molecular e manter a sobreposição por pelo menos 5 dias e até INR terapêutico, no caso de 2, na faixa de 2 a 3, por 24 a 48 horas. E aí depois a faixa de tratamento até traz aqui, né? Que seria, no caso, uma vez ao dia, uma dose menor. Em relação à anticoagulação e tratamento, eu achei interessante na chat, ele traz algumas recomendações, né? Porque o colégio americano, ele usa tanto evidências de evidência científica como opinião do especialista. Eles trazem algumas recomendações que são fortes, outras que são fracas. É o processo que eu achei mais relevante em relação ao tratamento da trombose venosa profunda. Entre as recomendações fortes, a gente tem que o paciente com TVP aguda, ou seja, no primeiro mês do diagnóstico, eles que forem submetidos à remoção do trombo, é recomendada a mesma intensidade de duração da terapia anticoagulante que o paciente que não foi submetido à remoção do trombo. Então, o fato de ele remover o trombo não vai diminuir nem suspender a necessidade de uma terapia anticoagulante. Outro ponto que a gente também, às vezes, fica
gera questionamento, né? O paciente que teve uma TVP aguda ou embolia pulmonar, não é recomendado utilizar fibras de VA-CAV em adição a anticoagulante. Então, é uma terapia que é uma complementar a outra, ou é um ou é outro. No caso, a gente vai passar o fibras de VA-CAV para o paciente que tem uma contraindicação de coagulação, que já seria a recomendação de baixo, né? Nos casos, pacientes que têm contraindicação, você vai passar o fibras de VA-CAV, mas você não vai fazer uma terapia combinada. Esses dois são relacionados a isso. E o último ponto que ele traz dos pacientes com TVP aguda de membro inferior e cujas condições domiciliares sejam adequadas, é recomendado que o tratamento inicial seja domiciliar e não hospitalar, né? Tem muita gente, às vezes, tem medo de mandar o paciente para casa com a anticoagulação domiciliar. Mas ele traz que o paciente tiver condições, tiver como ficar fazendo acompanhamento, o ideal é ser feito tratamento domiciliar, até do TEP. Então, TEP segmentar, um TEP que o paciente não está apresentando nenhuma estabilidade, você pode fazer esse tratamento domiciliar. Obviamente, vai ter que pesar risco-benefício. Como recomendações fracas, ele traz que nos pacientes com TVP aguda, eles sugerem a terapia anticoagulante isolada em vez de terapia intervencionista, ou seja, então, primeiro, primeira linha é anticoagulação com o medicamento, né? Não vai ser fazer uma trombose, não vai fazer uma remoção mecânica, nada disso. Então, sempre a primeira opção é anticoagulação sistêmica. Caso o paciente tenha alguma contraindicação, é que você vai partir com terapia intervencionista. No caso dos pacientes com TVP proximal aguda, ou TEP, um fio de VH inserido como alternativa de coagulação, a ele coloca aqui, sugerimos um curso convencional de terapia anticoagulante se o risco de sangramento se resolver. Se esse paciente foi submetido a um fio de VH porque ele tinha uma contraindicação, no caso, estava sangrando, ou não tinha, estava sangrando, não tinha controle de fazer uma anticoagulação sistêmica, depois de retirado o filtro, você iniciar a terapia anticoagulante sistêmica pelo tempo que for recomendado para aquele caso. Então, ele sempre bota a importância realmente de fazer a terapia anticoagulante. E ele traz outro ponto em relação à deambulação, né? Nos casos de TVP aguda, é a recomendação fraca. Ele sugere deambulação precoce em vez de repouso inicial no leito. Aí tem muito aquela questão de, o trombo vai ter uma embolização, vai fazer uma embolia. Então, eles sugerem a deambulação precoce em vez de o paciente ficar em repouso total no leito. E eles também, a recomendação para acabei não colocando aqui em relação às meias, né? Eles não indicam fazer meio compressiva nos casos de pacientes que estão com um evento agudo. Né? Que às vezes tem paciente que pergunta, no caso a meia, ela seria mais de profilático, né? O paciente usar antes, ou no caso de um evento mais tardio, em que o paciente está com aquela síndrome pós-trombótica, com um edema, com muita dor, a meia pode ajudar nessa situação, mas no evento agudo ela não é recomendada. No caso, as meias de média a alta compressão, né? Que é aquela de 30 a 40 milímetros de mercúrio. E aqui, já começando realmente o foco principal do artigo, que é como é que eu vou determinar a duração ideal de anticoagulação, porque a maioria dos artigos, das diretrizes que a gente vê, a trombose, a trombose distal, ele traz 3 meses, trombose proximal e trombose, uma embolia pulmonar, 6 meses. Paciente que tem um motivo que não foi solucionado, tempo determinado. Geralmente essas são as indicações, mas existem alguns casos que não é tão simples, né? Então a gente precisa, como é que eu vou determinar o tempo de duração desses outros pacientes? Aí ele até traz que em vez de a gente ficar estimando os níveis de risco de forma intuitiva, que ele traz muitos hematologistas, eles determinam o tempo de forma intuitiva, não tem um critério mais, como é que eu posso dizer, mais objetivo de análise para poder julgar quanto tempo realmente aquele paciente precisa de anticoagulação para evitar um novo evento. E aí ele traz questões que a gente tem que responder quando vai determinar esse tempo. Ele traz as 3 questões. O primeiro é em relação ao risco inicial. Qual seria a pergunta, né? Qual é a chance real de recorrência se a gente suspender essa terapia nesse paciente? A segunda pergunta é o equilíbrio clínico. Qual é a eficácia da prevenção versus a ameaça de sangramento, né? Que é um parâmetro muito importante que a gente tem que pesar, né? Se esse paciente tiver um alto risco de sangramento, realmente vale a pena fazer essa terapia anticoagulante?
E os valores do paciente, né? No caso, ele já traz esse enfoque na decisão, que é trazer o paciente para a decisão de tempo. No caso, você vai buscar ativamente se o paciente ele tem mais medo de sangrar ou de trombosar. E aí isso vai também ajudar na sua decisão de tempo de tratamento. Tempo, dose e como você vai fazer o segmento da trombose venosa profunda desse paciente. E em relação à duração, também trazendo um pouco das recomendações das diretrizes tanto americano, né, e em relação ao artigo, ele traz aqui que o tratamento mínimo é de 3 meses, ou seja, um paciente sem contraindicação nenhuma de coagulação, a recomendação de fazer tratamento é de no mínimo 3 meses. E no caso dos pacientes com TED diagnosticado na presença de um fator de risco transitório importante ou transitório menor, é recomendado não oferecer anticoagulação de fase prolongada. No caso, aí, um paciente que teve uma viagem de voo prolongado, fez uma cirurgia recente, trombosou, nesses casos não é indicado fazer anticoagulação de fase prolongada. Os pacientes com TEV não provocada ou TEV provocado por fator de risco persistente, aí sim já tem uma recomendação de oferecer anticoagulação de fase prolongada com um DOAC, né? No caso aqui, o principal são os fatores com neoplasia ativa. E como último ponto, ele traz também que a gente costuma se deparar com a situação nas internações, né? Um paciente com TVP de membro, até de volta aqui de membro superior, né? Associada à remoção de um catéter venoso central, é recomendado 3 meses de anticoagulação em vez de um período mais longo de terapia em pacientes com ou sem câncer, né? Ele inclui os pacientes tanto com neoplasia quanto sem. E ele ainda traz o adendo. Em caso de não ser removido, você vai manter a anticoagulação. Ou seja, passou os 3 meses, o paciente não está naquele catéter, e ele teve uma trombose relacionada a esse catéter, você vai manter a anticoagulação. E é o que seria esse tempo prolongado, né? Que eles trazem, é muito aberto, eles botam tempo prolongado, é o que? A vida toda, são 2 anos, são 3 anos. Né? Então, ele traz que o tempo não deve ser baseado, o artigo traz, né? Que o tempo não é baseado apenas no fato de ter sido uma trombose provocada ou não provocada. Né? Que antes era basicamente uma trombose provocada, você vai tratar ali 3 a 6 meses, dependendo da localização, não provocada o resto da vida. E aí, no caso, a gente tem que integrar na decisão risco de recorrência do evento, o benefício da anticoagulação, o risco de sangramento, além das preferências do paciente, que vai responder aquelas 3 perguntas iniciais que o artigo traz. E aí ele divide ali, o TEV provocado são geralmente 3 a 6 meses de tratamento, dependendo da localização e extensão, e após o aparecimento do fator desencadeante, o risco do paciente retorna próximo a basal. Então, é seguro realmente a gente fazer uma terapia finita nesses casos de TEV provocado. Já no caso TED não provocado, a gente vai ter que calcular o risco de recorrência, porque o risco desse paciente nunca vai voltar da população geral. E aí, obviamente, a gente não vai querer que esse paciente tenha um novo evento. Porque o próximo evento pode ser um evento mais catastrófico, né? Trazendo até a morte, óbito do paciente. E aí ele traz esse gráfico com o risco de recorrência na TED não provocada, né? Que acho que é o tópico mais importante de decidir o tempo de duração. Então, a cada ano, depois que o paciente teve um evento de trombose venosa aguda não provocada, se ele ficar sem tratamento ao longo dos anos, a chance de recorrência aumenta cada vez mais. Ó. Com um ano é de 10%, 2 anos vai estar 16%, e quando chega ali 10 anos, 36%, e 20 anos de 44%. Então, é um risco muito alto de recorrência se você não tratar esse paciente com TEV não provocada. Então, é um paciente que não vai voltar ao risco basal da população e sim vai ter um risco maior por passar pelo fato de já ter tido um evento prévio. E aí, em relação à segunda pergunta, né, eficácia e risco de sangramento. Avaliando os desfechos clínicos em geral da terapia de anticoagulação, ele traz no artigo que é uma terapia de alta eficácia, ou seja, a redução do risco relativo com anticoagulação contínua é alta e é estimada em 85%, né, nos dados americanos, no caso. O risco de hemorragia de sangramento maior sobre anticoagulação é de 2,17, ou seja, é um risco muito baixo.
A taxa basal sem terapia com incidência anual maior sem anticoagulante vai de 0,5 a 1,5. Né? Então, o paciente fica ainda com risco aumentado ali de risco de sangramento é muito baixo, né? Com a terapia de anticoagulação. E projeção de risco acumulado e de volta estimativa de longo prazo para hemorragia aplica um cálculo de probabilidade composta ano a ano, mas é um risco muito baixo. A gente vê que é um risco de 0,5 a 1,5. Geralmente é muito baixo. Salvo situações que o paciente tem por exemplo, uma hepatopatia, tem uma plaquetopenia e já tem a predisposição a sangrar. Né? Mas geralmente eles trombosam mais do que sangram. E o terceiro ponto são os valores e preferências. Ele traz até uns scores, ele vai explicando no artigo os algoritmos que são feitos para determinar esses scores, mas ele tem como acessar o score na internet para determinar tanto essa questão que eu mostrei em relação à eficácia e risco de sangramento, né, que ele traz em redução do risco relativo, e os valores e preferências do paciente, eles também conseguem numerar, né, vão ser uma coisa subjetiva. No caso, você vai determinar se o paciente ele tem mais medo de sangrar ou de trombosar. Aí ele traz como determinante o valor relativo. No caso, um paciente que tem um valor relativo igual a 1, ele tem medo de ambos os eventos, tem medo de sangrar e tem medo de trombosar. Quando o valor relativo é maior, porque o paciente ele prefere evitar sangramento a um novo evento de trombose. E quando é menor que 1, é porque ele prefere evitar a trombose ao invés de sangramento. Então, todos esses parâmetros subjetivos, eles colocam em algoritmos para transformar em números e a gente conseguir, a partir desse número, determinar qual vai ser a terapia, o tempo de tratamento e qual a terapia que vai ser usada. E aí ele traz 3 casos clínicos, né, aplicando esses scores. Eu acabei não trazendo os algoritmos, que são bem complexos, né, a fração exponencial, mas são algoritmos que ele até traz um link para você testar, atribuindo caso a caso, né. É o primeiro caso que ele traz. Um homem de 38 anos, previamente isto, com quadro de dispneia durante corrida matinal. Foi diagnosticado com embolia pulmonar bilateral e foi iniciada a apixabana. Foi realizada a investigação para trombofilia, foi totalmente negativa, e após 6 meses ele não teve episódio de sangramento e não teve nenhum efeito colateral importante. Como preferência desse paciente, ele tinha muita interesse em evitar um novo episódio pulmonar, porque ele teve o medo maior dele, no caso, seria um novo evento trombótico. E pelo risco, foi um baixo risco basal de sangramento, é um paciente que não usava nenhuma outra medicação, não tinha nenhuma comorbidade, nem histórico de sangramentos importantes. Então, ele tinha um baixo risco basal de sangramento e um valor relativo pelas preferências dele neutro, né? No caso, ele tinha medo. No caso, ele nem era neutro, né? Ele botou neutro aqui, mas no caso, ele tinha um valor relativo mais importante para evitar a trombose. Então, no caso, seria menor que 1. Então, a resolução analítica que ele traz no artigo do caso, né? Risco vezes limiar, no caso que foi calculado o risco acumulado de recorrência em 10 anos, foi de 36% desse paciente, né? Que é considerável. E supera, né, o limiar de crítico de tratamento. Então, nesse caso, é mais importante a gente fazer o tratamento do que deixar esse paciente sem nenhum tipo de anticoagulação. Então, a recomendação baseada no risco, que para ele é um risco importante, o paciente tem medo de um novo risco de trombose, seria uma anticoagulação por prazo definido por ser uma trombose não provocada, né? A gente não achou nenhuma trombofilia e esse paciente teve um episódio sem nenhum outro fator desencadeante. E o modelo endossa a transição para dose profilática reduzida, né? Ao longo do tempo, fazendo o segmento desse paciente, você consegue manter uma fixabana de 2,5 dias com redução sustentável do risco, né? Sendo tentar deixar a dose mínima para esse paciente conseguir não ter efeito colateral como risco de sangramento. O caso 2, ele traz uma mulher de 52 anos com embolia pulmonar após um voo de mais de 8 horas de duração. Ele até traz que a paciente não tem histórico pessoal, nem familiar de trombose venosa profunda, utilizou a pixabana por 3 meses, provavelmente com a embolia pulmonar segmentar, né? Não foi uma embolia tão extensa, porque a anticoagulação foi só por 3 meses, e ela foi orientada a manter a anticoagulação. E ele até traz que ela não é uma paciente que costuma viajar com frequência, mas ela faz pelo menos 2 viagens ao longo da Ásia aos Estados Unidos.
De preferência, ela era indecisa quanto aos riscos que mais temia, ela tanto de sangue trombose, ela tinha medo dos dois. Então, apesar de ser uma paciente de baixo risco basal de tratamento, ela tinha um valor relativo em relação à preferência dela de 1, caso neutro. Né? Mas se a gente for ver o risco linear, ele traz que viagens de longa duração é um fator de risco transitório menor. Né? Então, é um fator de risco fraco e transitório. E o decaimento do risco de recorrência modular por equação exponencial em relação depois que foi suspenso. Então, é uma paciente que faz um voo de 8 horas depois que ela sai daquele fator de risco, o risco de recorrência dela vem diminuído. Então, ele bota como um fator transitório. Não teria um benefício de manter uma anticoagulação por muito tempo. Né, assim, de forma indeterminada, né, o resto por toda a vida. Aí, qual a recomendação que ele traz nessa situação dessa paciente de voo prolongado? Ele bota acessar a terapia quando o risco for inferior ao limiar. No caso, você vai ficar acompanhando essa paciente, sempre fazendo o cálculo desse risco, né, do limiar, e sempre que esse risco for inferior, você vai manter a anticoagulação. Ele até bota aqui, para viajante ocasional, com baixo risco de sangramento, é indicado tratar por 3 a 4 anos. No caso, o paciente não tivesse mais viagens assim tão longas, você poderia deixar até por 1 a 2 anos. Ele traz no artigo, né, de acordo com a análise dos gráficos que ele coloca em relação ao risco de recorrência. Baseado tudo nesses cálculos que eles trazem no artigo. E o caso 3, que é um caso complexo, né? É um caso de uma mulher de 56 anos com cirrose biliar e trombose aguda de veia porta. E, além disso, com plaquetopenia severa e histórico de sangramento varicoso recente. Né? Então, aqui a gente tem uma paciente com risco tromboembólico persistente, só pelo fato de ela ter já tem um evento prévio, né, de trombose aguda, com uma paciente que tem cirrose biliar. Como também ela tem uma alta chance de sangramento, né? Porque já tem plaquetopênica e tem sangramento varicoso recente. Então, até ele faz os cálculos baseados nesse caso, e o risco baseado em sangramento da paciente de 4%, com risco relativo de 3,5%. Mas, apesar de tudo, o risco trombótico dessa paciente, pelos cálculos, é maior do que o de sangrar. Né? Mas, obviamente, a gente fica mais receoso de iniciar uma anticoagulação sistêmica em uma paciente que é plaquetopênica com sangramento recente. Então, ele bota apenas pacientes com forte priorização à prevenção de trombose e o tratamento prolongado. No caso dela, ela entrou no perfil de tratamento para prevenção de trombose. Então, ele traz aqui como conduta um tratamento restrito a 12 meses, com a dose ajustada de afixaban associada a exames periódicos de imagem para monitoramento. Então, aqui é difícil, porque às vezes no SUS, por exemplo, aqui, botando uma situação, a gente não consegue, às vezes, acompanhar esse paciente tão de perto. Os pacientes não têm condições de comprar, às vezes, a medicação com afixabana, né, que é uma medicação muito boa, e não tem como fazer esse monitoramento de imagem, e acaba que, em algumas situações, acaba ficando sem anticoagulação sistêmica, né? Porque, obviamente, a gente tem que pesar o risco-benefício. O paciente não cirrose, com plaquetopenia e história de sangramento, provavelmente ali, se não fizer um acompanhamento adequado, talvez ela vá sangrar e tenha um desfecho que a gente não quer. Então, tudo isso tem que ser muito analisado de forma minuciosa. Mas nesse caso aqui, que tem as condições ideais, o ideal é tratar, fazer anticoagulação por 2 meses com dose ajustada e fazer acompanhamento das pacientes mais perto, né? Com exames de imagem para monitoramento. No caso, o exame de imagem que ele traz aqui é em relação às varizes, né? Que a gente vai ter que ficar observando se elas vão estar sangrando ou não. E aí, quais são as mensagens que o artigo quer passar, né? O take-home messages. A duração da anticoagulação ela é individualizada, a gente não pode se basear apenas em evento provocado e não provocado, apesar de que nas tromboses venosas agudas não provocadas, frequentemente a gente vai indicar uma anticoagulação estendida, sobretudo quando o risco hemorrágico é baixo. Mas nesses casos, a gente não vai dizer que a gente vai anticoagular esse paciente o resto da vida, né? Porque a gente precisa reavaliar esse paciente, até ele traz a importância da reavaliação desse paciente pelo menos uma vez ao ano, porque o balanço entre o benefício e o risco pode mudar ao longo do tempo, né? O paciente vai ficando mais velho, vai adquirindo outras comorbidades, então tem que ser avaliado anualmente o risco desse paciente
de trombosar ou de sangrar, né? Porque é o que vai decidir o tempo que eu vou fazer o tratamento. E ele traz até um ponto que eu achei muito interessante, que é de não utilizar rotineiramente, não utilizar rotineiramente para definir a duração da anticoagulação, ultrassonografia para verificar a recanalização, né, que às vezes a gente fica naquela paciente trombosa e quer fazer um exame de controle, né, ver se aquela trombose resolveu, se eu vou poder tirar. Então, ele traz que não é recomendado fazer essa reavaliação com ultrassonografia para verificar a recanalização. O dedímero não é um parâmetro bom para monitoramento, então ele é um parâmetro que vai ajudar ali no diagnóstico e pode te ajudar ali na estratificação de risco de um paciente, por exemplo, com a TVP distal, que eu quero saber se eu vou precisar anticoagular ou não. E ele traz também em relação aos modelos preditivos de recorrência. Existem alguns modelos e o mais conhecido, mais validado é o HER-DOL 2. E ele calcula o risco de recorrência e talvez auxiliasse em continuar uma terapia estendida, mas ele já traz que não é indicado de rotina usar esses modelos preditivos, tanto de recorrência como risco de sangramento, para determinar o tempo de tratamento. Obviamente, você pode usar como auxiliar na sua decisão, mas ele não é um modelo validado em consolidado para determinar isso, de forma isolada, né? E ele traz esse modelo agora de forma mais objetiva, né? Traz parâmetros subjetivos de forma objetiva por meio de cálculos, algoritmos, como uma ferramenta complementar às recomendações da CHEST e da EST, né? Que são as recomendações internacionais. Então, achei bem bacana em relação a esses algoritmos, né? Que realmente é muito difícil a gente determinar o tempo de tratamento de anticoagulação dos pacientes. Mas bem bacana a forma que eles abordam, né? Traz os casos clínicos e traz a importância desses três tópicos realmente, né? Então a gente tem que ver realmente esse tratamento que eu vou oferecer ao paciente, ele é eficaz? O meu risco de sangramento e trombose, qual é que vai se superar? E trazendo como ponto importante a adesão do paciente, qual é a preferência que ele tem, né? Às vezes a gente faz o tratamento, mas o paciente às vezes nem entende, né? Ele tem medo de sangrar e não tem tanto medo de trombosar. Então, esse também é um ponto que tem que ser levado em consideração no tempo de tratamento do paciente. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida. É um assunto muito extenso, né? Tem até, se for o tópico de gestante, já é outro tópico, mas, de forma geral, o que o artigo quis trazer do tempo de duração era isso. Obrigado, Lisiane. Bom dia. A gente abrir para as perguntas, comentários. Muito interessante a aula, né? Muito importante a atualização. A gente aprende algumas coisas aí que vai reproduzindo, principalmente com relação à trombose, o tempo de duração baseado na trombose proximal e na trombose distal. E ele, de alguma maneira, ele reafirma isso, né, Lisiane, nesse artigo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Mas, por favor, só repetir, né? Rapidinho. Você escutou o que eu disse? Quer que eu repita? Você, repita, por favor. É que minha pergunta é com relação ao tempo de duração, de uma maneira geral, tá? Da trombose quando ela é proximal e quando ela é distal. Na proximal, né, ele coloca 6 meses. Na base proximal, ele bota 3 meses e na distal, 3 meses. Isso não mudou, né? Não Outra mudou. coisa, outra coisa que eu acho que é interessante é a indicação do filtro de veia cava, né? Onde a gente tem acesso e, e de poder lançar mão disso, né? E muitas vezes quando o doente não tem mais o maior risco de sangramento, ou tem alguma contraindicação para usar anticoagulante, né? Plaquetopenia severa, um risco grande de embolia pulmonar, né? Nasquelas tromboses maciças. Então, sempre não esquecer dessa possibilidade, né? Uma coisa que a gente tem que pensar. Mas eu gostaria de ouvir aí os comentários, pessoal, as perguntas para a Lisiane.
Então, vamos lá. Diego, pode iniciar, por favor. Natanael, então. Natanael e depois doutora Jaqueline primeiro e depois doutor Natanael. Doutora Jaqueline, por favor. Bom dia, pessoal. Dia. Parabéns, Lisiane, pela aula. Eu gostei muito daquele gráfico que mostra o aumento com o tempo do risco de recorrência da trombose, né? Porque eu acho que intuitivamente a gente tenta achar que o tempo joga no nosso time. Quanto mais tempo faz, menos risco de recorrência, mas pelo contrário, né? Quanto mais passa o tempo, maior aumenta o risco de recorrência. Então, isso é que eu achei realmente interessante, mas eu não entendi, Liciane, se você pudesse explicar. Isso é como um algoritmo que você dá entrada nos dados e ele te dá o resultado, é isso? É porque você disse que não mostrou, porque era muito complicado. Mas se é tão complicado, a gente pode usar? Como é que é isso? Pronto, é porque no artigo ele traz como eles fizeram a formulação matemática, né? Ele vai trazendo como é feito o cálculo, mas ele traz o link para poder acessar e você poder colocar os dados e calcular o risco. E aquele gráfico do risco de recorrência, ele traz especificamente é o grupo de pacientes com TED não provocada e ficam sem tratamento. Ou seja, se você deixar o paciente sem tratamento com um ano, ele aumenta o risco de recorrente de trombose em 10%, aí vai aumentando, né? E aquele grupo específico ali é os pacientes com TED não provocada. Já que tá mudo, já que teu microfone tá fechado. Quem vai deixar o paciente sem tratamento? É isso que eu não estou entendendo. Que grupo é esse que você deixa sem tratamento algum? Quem vai É, ser no, louco? no caso que ele quis mostrar é que é só acho que foi só uma simulação se deixar o paciente sem tratamento, né? No caso, você fazer uma TEV não provocar, deixar ele tratar só por um ano, né? Ele só para Ah, mostrar ali que se entendi. realmente ficar sem tratamento nenhum, o tempo é de recorrência, aumenta, né? Entendi. Obrigada. Então, praticamente todos